Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso quadro de discussão de trabalho científico. Hoje eu trouxe aqui para vocês um trabalho bem bacana, um assunto polêmico, que é sobre a castração. Então a gente vai falar um pouquinho sobre um trabalho de castração, seus efeitos e riscos em desordens imunológicas, tá? Em cães. É um estudo retrospectivo. Vou colocar aqui para vocês e vamos dar início. Bom, o trabalho ele já traz alguns dados bem bacana que a gente já espera que isso aconteça no nosso dia a dia, onde a castração é o procedimento cirúrgico mais comum realizado em cães e é utilizado para controle populacional e redução de doenças reprodutivas, como por exemplo o câncer de mama e a piometra, e que tem possíveis impactos negativos em outras áreas da saúde canina, incluindo distúrbios estruturais e até mesmo algumas neoplasias. Esse trabalho ele foi publicado em 2016 numa revista chamada BMC Veterinary Research, onde eles examinaram registros médicos de mais de 90 mil cães. Esses cães eles foram todos examinados num hospital escola na Califórnia entre 1995 e 2010. E eles conseguiram avaliar a prevalência de 11 condições imunomediadas nesses pacientes. E eles foram comparando a relação dessas doenças imunomediadas com cães castrados, machos e fêmeas, ou com cães inteiros, também machos e fêmeas. E o que eles descobriram? Que a castração ela está associada a um risco aumentado para certas doenças autoimunes, como, por exemplo, dermatite atópica, anemia hemolítica autoimune, hipoadrenocorticismo, hipotireoidismo, trombocitopenia imunomediada e doença inflamatória intestinal. E eles conseguiram também fazer uma diferença por sexo. Então, em casos de fêmeas castradas, elas tiveram um maior risco para condições de atopia, hipotireoidismo, doença inflamatória intestinal e trombocitopenia autoimune. Elas chegaram a apresentar de 1,5 a 2 vezes maior risco dessas doenças do que os próprios machos castrados. No caso do lúpus eritematoso, ele aumentou significativamente também em apenas fêmeas não em fêmeas castradas, em machos não. E o hipoadrenocorticismo foi o contrário, ele apresentou um risco maior para machos castrados do que para fêmeas castradas. E ele vem com também a questão do benefício confirmado já da castração, que seria a única condição benéfica nesse trabalho, foi o risco reduzido da piometra, tá? Ela não reduziu o risco de nenhuma outra doença imunológica. Dentro dessas 11 avaliadas, a castração ela não reduziu o risco delas aparecerem, apenas aumentou daquelas outras citadas anteriormente. E o que isso significa para a gente, na nossa prática? Então, significa que os esteroides sexuais, eles são importantes para a função imunológica, tá? E que a castração, ela oferece, sim, algumas vantagens importantes, como o controle populacional e a redução de problemas reprodutivos. E que as análises, elas estão sugerindo que a castração apresenta um risco maior de desenvolver doenças autoimunes, de algumas doenças autoimunes. Mas a gente tem que interpretar estes riscos no contexto certo, né, reconhecendo as limitações do estudo. Por exemplo, a questão de correlação e não casualidade. Ele é um estudo retrospectivo, então mostra uma forte associação, mas não pode provar uma relação de causa e efeito. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem relação, mas causa e efeito o estudo não consegue provar. Viés de população, por exemplo, os dados eles provêm de um único hospital. Então, pode ser que esse hospital costume receber casos mais complexos ou graves do que a população em geral. E o risco relativo com prevalência absoluta. Então, por exemplo, embora o risco relativo
aumente significativamente com animais castrados, a prevalência absoluta destas doenças na população em geral de cães, ela permanece ainda baixa. Tá? Então a gente tem que levar esses dados também em consideração. E aí a gente cai no assunto de benefícios e riscos. E no meio, a decisão. Então, a castração ela envolve uma ponderação complexa entre os benefícios e os riscos que ela pode causar, né? Que a gente já sabe, por exemplo, alguns tipos de câncer, como hemangiosarcoma, osteosarcoma, distúrbios ortopédicos, agora, com base nesse trabalho, essas doenças autoimunes, e os benefícios de controle populacional, prevenção de câncer testicular e mamário, prevenção de piometra, e no meio está a nossa decisão. Então, por isso que o estudo acaba enfatizando a necessidade dos responsáveis consultarem sempre o veterinário para avaliar cuidadosamente os possíveis benefícios e os riscos associados à castração, antes de decidir por realizar ou não realizar o procedimento. O que a gente consegue saber já e afirmar é que os hormônios sexuais eles promovem regulação da função imunitária, né, imunológica. Então, eles são importantes, mas a gente tem que levar em consideração outros fatores também para a gente poder chegar numa decisão de castração ou não castração daquele paciente. Tá? Então, é o que eu sempre falo nas minhas consultas, principalmente consultas de filhotes. A decisão entre castrar ou não castrar, quando castrar, tem que ser uma decisão em conjunto com a família daquele filhote, daquele paciente, e não uma imposição nossa ou uma imposição da família. Tá? Do mesmo jeito que tem famílias que querem castrar, tem famílias que são totalmente contras. E a gente tem que avaliar as duas opções e ver para aquele animal o que é melhor. Né? Não vai ser para todos que vai ser útil a castração. E também não vai ser para todos que vai ser útil a não castração. Aqui tem a fonte do estudo, tá? O nome dele, os dados, onde ele foi publicado, a data também de publicação. Não é um estudo recente, hoje a gente já tem algumas coisas a mais também sobre castração e não castração, mas eu quis trazer porque eu achei um assunto que pouco se fala em relações a doenças autoimunes, né? O que a gente tem muito é prevenção, não prevenção de câncer, doenças ortopédicas, mas em relação de autoimune, a gente ainda não tem muita coisa aí de publicação. E eu achei bacana trazer ele, mesmo sendo um estudo já de 9 anos aí. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fica aí os meus agradecimentos por vocês estarem presentes. Se tiver alguma dúvida, pode mandar aí nas mensagens, eu vou tentar respondê-las. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no nosso próximo discussão de trabalhos científicos. Abraço!